Viva Saúde já está de volta e a gente segue falando sobre artrite reumatoide. Nosso convidado é Marcos Ivanovic, reumatologista. Como eu havia deixado, em suspense aí para os nossos telespectadores, a artrite reumatoide, ela pode atingir crianças? Sim, ela pode atingir crianças, mas a artrite reumatoide é uma doença habitualmente mais frequente em adultos jovens, habitualmente mais em mulheres do que em homens, uma proporção de 5, 6 mulheres para um homem. Por que mais em mulheres? É uma doença que, como quase toda doença autoimune, existe essa predileção pelo sexo feminino. A descoberta sobre a presença de uma doença mais no sexo do que em outro sexo é habitualmente relacionado com eventos e acompanhamentos estatísticos e epidemiológicos. Isso é observacional. A gente não sabe exatamente se isso é determinado pela questão hormonal, existem algumas teorias relacionadas com isso, mas habitualmente isso é uma questão de observação. Então, se observou ao longo do tempo que em torno de 10 mulheres para um homem tem lúpus eritematoso sistêmico, 5, 6 mulheres para um homem tem artrite reumatoide, habitualmente entre os 20 e 50 anos. As crianças apresentam uma forma juvenil da doença, que no passado era chamada de artrite reumatoide juvenil, pela sua aparência com a artrite reumatoide do adulto. Hoje, essas doenças são chamadas de artrites idiopáticas da infância ou artrite idiopática juvenil, que são formas distintas. Os pacientes na fase infantil podem apresentar uma síndrome que é monoarticular, quando habitualmente a artrite reumatoide do adulto ela é poliarticular. Você pode ter uma síndrome que é oligoarticular e você pode ter uma síndrome que é poliarticular, muito parecido com a da artrite reumatoide, além das formas sistêmicas da doença, que muito frequentemente o paciente tem a doença articular com manifestações em órgãos internos, como hepatosplenomegalia, fígado crescido e baço crescido, envolvimento do pulmão e outras características que são típicas, o veite, que é a inflamação no olho, que é típico da artrite idiopática da criança, a artrite idiopática juvenil. Marcos, agora a gente vai assistir uma matéria que aborda justamente a artrite reumatoide na infância. Confere aí. Quando o assunto é se divertir, Davi sabe muito bem como aproveitar o tempo livre. Jogo futebol, jogo videogame, essas coisas. Gosta muito de correr? Gosto. Mas desde os 3 anos, as brincadeiras às vezes são interrompidas por algumas dores no joelho. Quando fica doendo, você faz o que assim para passar? Você fala à sua mãe, o que é que você faz? Eu falo e também paro um pouco. E foi o joelho esquerdo assim, mais inchado do que o outro, que deu o primeiro sinal de que havia algo errado. O pediatra pediu os exames, ultrassons, exames normais, e tratou como se uma sinovite, como se ele tivesse uma inflamação normal no joelho, que podia ter sido de uma queda, podia ter sido de uma pancada, alguma coisa assim. Mas o tratamento não deu resultado, apenas com anti-inflamatório. Aí o pediatra solicitou novos exames. Com esses exames novos, ele já me encaminhou imediatamente para o reumatologista. E na consulta com o especialista, veio o diagnóstico de uma doença até então desconhecida. Uma semana depois, a gente já tinha o diagnóstico de AIJ nele, que é artrite idiopática juvenil. No caso dele, acomete apenas uma articulação, que é o joelho. O nome da doença já deixa claro que estamos falando de um problema que atinge crianças e adolescentes, mas as causas ainda são indefinidas. E o idiopata quer dizer que é uma doença que a gente não tem uma causa definida. O juvenil é porque está associada, a faixa etária que ela comete são crianças abaixo de 16 anos de idade e é uma doença crônica. Apesar da origem desconhecida, as AIJs são consideradas doenças autoimunes, ou seja, provocadas pelo sistema de defesa do organismo. A incidência é considerada rara por atingir apenas 80 a cada 100 mil crianças. É uma doença autoimune e existe alguns relatos de relações com a genética, mas a causa, o fator desencadeante da doença, a gente realmente não tem. O diagnóstico tardio pode trazer sequelas graves como a perda do movimento. Por isso, o tratamento deve ser iniciado imediatamente. Se o tratamento não for adequado, se não for no tempo certo, se não for diagnosticado no tempo certo, essa articulação ela pode perder a utilidade dela. E aí a gente vai ter a complicação. 3 em 3 meses faço todos os exames necessários, dou a medicação à risca, sigo exatamente o que é prescrito, justamente para não ter esse risco de futuramente ele ficar com alguma sequela. Marcos, por que a artrite reumatoide ela acaba promovendo a deformidade de algumas partes do corpo, principalmente das mãos? A artrite reumatoide é uma doença, como nós conversamos inicialmente, crônica, uma doença que não tem cura
e que o seu controle depende de um bom segmento médico, de que as drogas funcionem nos tempos adequados. Então, a doença permanente que tem na articulação o seu ponto inicial, o seu ponto de partida. A gente viu que a doença pode ser sistêmica, ela pode acometer órgãos internos, mas que ela é uma doença, como principal arcabouço da doença, é o arcabouço articular. A doença começa na membrana sinovial, mas com o passar do tempo, a inflamação crônica vai envolvendo toda a estrutura da articulação, que envolve ligamentos, que envolve a cartilagem, que envolve osso subcondral, com formação de cistos e erosões ósseas. Essas erosões ósseas, ao longo do tempo, vão promovendo as deformidades mais características, e as deformidades mais características estão nas juntas que mais comprometimento apresentam ao longo do tempo, mãos e punhos. Aquilo que nós chamamos habitualmente de mão reumatoide. A mão reumatoide apresenta deformidades que acometem muitas articulações metacarpofalangianas. A gente vai observar habitualmente uma elevação dessas articulações por conta da deformidade, da sinovite crônica. E nos punhos, né, o aspecto característico da mão reumatoide. Desvio dos dedos. O paciente apresenta um desvio para o lado ulnar. A ulna é esse ossinho da esquerda aqui, né? Você vai ter um desvio ulnar dos dedos e um desvio radial do carpo, né, em torno do punho, um desvio para o lado do rádio. Então, essas deformidades da mão, né, puxa para um lado, o lado radial, e os dedos para o outro lado, são típicas, e o reumatologista é um médico treinado para reconhecer isso à primeira vista. É aquele paciente que entra no seu consultório e você de primeira sabe que ele tem aquela doença. Infelizmente, muito frequente ainda que o paciente chegue ao consultório com essas deformidades já instaladas. Nós preferimos e nós orientamos cada vez mais os nossos alunos nas faculdades de medicina a reconhecer precocemente a doença para que nós tratemos adequadamente o paciente para que as deformidades não se instalem. Muito esclarecedor, pode ter certeza disso, mas a gente agora vai dar uma paradinha para o nosso intervalo. Já voltamos falando sobre artrite reumatoide. Não saia daí.